Na semana em que o mundo parou para prestar homenagens ao maior corredor da Fórmula 1 que o mundo já conheceu, vamos conhecer também o outro lado de Ayrton Senna e entender por que ele é uma das marcas mais fortes do mundo. Bem-vindos ao canal Sobrenatural Relatos do Além. Eu sou May Horta. No esporte mais global e veloz do mundo, Ayrton Senna é considerado pela Fórmula 1 o piloto mais rápido de todos os tempos. E os números ajudam a explicar a lenda. Foram 3 títulos mundiais, 41 vitórias, 65 poles e 80 pódios entre 1984 e 1994. Mais do que estatísticas, o piloto brasileiro foi o responsável por alguns dos momentos mais mágicos da principal categoria do automobilismo mundial. Ele é a lenda que, 30 anos depois, segue quebrando recordes com marcas que ele mesmo criou: Senna, Seninha e Instituto Ayrton Senna. Senna ganhou fama global sendo o melhor piloto do mundo para derrotar o cronômetro. Sua incrível habilidade de fazer voltas rápidas na classificação garantiram recordes de pole position em sua carreira na Fórmula 1. Mas o ídolo brasileiro também derrotou o tempo quando o assunto é imortalidade do valor da sua imagem diante do público. Afinal, 30 anos após o trágico acidente em Imola, Senna segue batendo recordes com o seu legado por meio das marcas que ele criou, Senna e Seninha, e que são administradas atualmente pela Senna Brands. As marcas citadas foram criadas pelo próprio Ayrton nos anos 90 e passam atualmente por um processo de expansão e se mantêm relevantes até hoje, tanto para fãs que viram Ayrton nas pistas, quanto para as novas gerações que só conhecem as histórias do piloto. O Ayrton é uma figura global e as pesquisas encomendadas indicam que ele desperta mais interesse nas pessoas do que o próprio automobilismo em si. Em vida, Ayrton Senna mal poderia imaginar como a sua marca seria tão bem sucedida mais de 3 décadas após a sua criação. Seu pensamento rápido ao volante de um Fórmula 1 era bem conhecido por milhões de fãs, mas o seu talento para os negócios ficou mais evidente quando ele já tinha conquistado seus 3 títulos mundiais em 1991. Foi quando nasceu a marca Senna e o famoso duplo S, um logotipo inspirado em uma curva do circuito de Interlagos, criada justamente por Senna quando a Fórmula 1 voltou para São Paulo. E nessas quase 3 décadas, a marca tem parcerias com renomadas empresas dos mais diferentes segmentos, a exemplo de Ducati, TAG Heuer, McLaren, Puma. Bom, para 2024, outra parceria de impacto é a série com a Netflix. Conteúdos ligados aí ao automobilismo têm ganhado destaques na plataforma, como a série Drive to Survive, que contribui para aumentar aí o interesse do público. A outra novidade também é a entrada da marca no universo dos games online. O personagem Seninha estreia no Roblox dentro do Sport TV Land, um universo aí criado pelo canal para reunir fãs de esporte. A plataforma do metaverso permite que usuários criem avatares para interagir com o ambiente e com outros jogadores. No mundo Senna Land, as crianças poderão então entrar no ambiente lúdico, que tem aí jogos de corrida, mas também estimula a criatividade e a conscientização ambiental. Por lá, eles vão encontrar pistas de corrida com obstáculos, carros icônicos e estátuas de Senna, além de karts para serem usados aí pelos jogadores. Ainda sobre as parcerias, temos algumas de longa duração e que merece destaque. Vamos falar da marcas de carro que Ayrton Senna fez um dos primeiros negócios da sua marca. Sim, foi Senna que trouxe a Audi para o Brasil, quando o mercado nacional começava a se abrir.
No primeiro ano de operação, a Audi previa vender 600 carros e fechou com 1.470, mostrando aí já o poder de associar a imagem de um produto ao piloto Ayrton Senna. A força da marca Senna atualmente abrange uma ampla gama de produtos, que vai aí desde itens voltados para os fãs de Fórmula 1 e que admiram Ayrton Senna, disponíveis nas corridas da categoria ou até em lojas online, e vai aí desde bonés, camisetas, mochilas, a uma variedade de colecionáveis, como réplicas de capacetes, miniaturas dos carros que o Ayrton pilotou. E as próprias pesquisas de marcas apontam que o interesse de compra por um produto aumenta cerca de 60% no Brasil se este produto for associado à marca Senna. E isso quem diz é a CEO da Senna Brands, a sobrinha do piloto Ayrton Senna. Ela diz ainda que a marca personifica o DNA do tio e representa a busca pela excelência, pela performance e a determinação de seguir adiante. Um dos maiores legados do piloto é o Instituto Ayrton Senna, que nasceu em 1994 e depois de uma conversa que ele teve com a sua irmã Viviane para fazer algo para o Brasil com um trabalho mais amplo. E 3 décadas depois, o Instituto mantém firme aí a sua missão de transformar a realidade de crianças e jovens no Brasil por meio da educação. Nesses 30 anos de atuação do Instituto Ayrton Senna, já foram mais de 36 milhões de crianças e jovens que foram impactados em mais de 3.000 municípios parceiros em todos os estados do Brasil. Então são números que mostram que os recordes do tricampeão mundial seguem sendo ampliados mesmo 3 décadas após a sua última corrida na Fórmula 1, mostrando aí então que Senna segue sendo imbatível em sua luta contra o tempo até hoje. Uma outra marca também inesquecível é a imagem que todos nós brasileiros e também pessoas do mundo todo têm até hoje de Senna, com a bandeira do Brasil em suas mãos, um símbolo que marcou a presença no topo do pódio num período sociopolítico e econômico muito conturbado para o nosso país. Mas você sabe como que este ritual da bandeira começou? Este ato começou com a vitória de Ayrton no Grande Prêmio de Detroit em 1986 nos Estados Unidos. Na ocasião, a seleção brasileira de futebol masculino havia acabado de ser eliminada pela França durante as quartas de final da Copa do Mundo do México. Ao avistar então uma multidão brasileira nas arquibancadas com a bandeira, o tricampeão pediu uma para ele. Esse gesto também foi uma resposta aos mecânicos da sua equipe, a Lotus, e ao projetista que provocaram ele pelo resultado da Copa. Ayrton é até hoje o último campeão mundial do Brasil na Fórmula 1. Foi nomeado como patrono do esporte brasileiro no dia 26 de abril de 2023 pela Lei 14.559, e essa lei foi sancionada então pelo vice-presidente e presidente em exercício na época, que era Geraldo Alckmin. Bom, falando aí sobre o dia, o fatídico dia em que Ayrton nos deixou, naquele trágico final de semana, Senna estava em Imola, na Itália, para o Grande Prêmio de San Marino, que ficou marcado na história mundial do automobilismo pela série de acidentes que ocorreram na pista. Na véspera da grande corrida, o piloto austríaco Roland Ratzenberger faleceu num acidente fatal durante o treino. E um dia antes, o brasileiro Rubens Barrichello também sofreu um acidente que resultou em ferimentos leves. E já no dia 1º de maio de 1994, Senna, dirigindo a 300 km por hora, na 7ª volta do percurso, perdeu o controle do carro na curva Tamburello e se chocou violentamente contra o muro da pista. O impacto da batida quebrou a barra de suspensão do seu carro e a peça atravessou o capacete do brasileiro, atingindo-o na testa.
Momentos depois, o piloto foi atendido ainda na pista e levado de helicóptero até o hospital de Bolonha, onde teve a sua morte confirmada às 13h40 pelo horário de Brasília. Senna faleceu aos 34 anos em um acidente transmitido ao vivo para o mundo todo. O Brasil inteiro sentiu a perda do ídolo. O Estado brasileiro declarou então luto oficial de 3 dias e concedeu honrarias de chefes de Estado, com um velório de 2 dias na Assembleia Legislativa de São Paulo, ponto facultativo nas repartições públicas de São Paulo e o auxílio das Forças Armadas durante o cortejo. O caixão do tricampeão recebeu a visita de 250 mil pessoas e inúmeras celebridades. Foi aí um testemunho do impacto e da admiração que Ayrton Senna despertava. Já o cortejo fúnebre seguiu até o cemitério do Morumbi. Foi acompanhado aí por inúmeros fãs que formaram uma corrente humana na Marginal Tietê. O legado do Ayrton Senna para o esporte foi trazer novas normas de segurança para a Fórmula 1. E entre as mudanças foram implementadas novas barreiras, curvas redesenhadas para minimizar a possibilidade de outros acidentes graves, altas medidas de segurança e ajustes no próprio cockpit dos pilotos. Em entrevista recente, Adriane Galisteu, que foi a atual e a última namorada de Ayrton Senna, ela conta que ele morreu sem realizar 3 grandes sonhos: o de correr na Ferrari, conhecer a Disney e ter um filho. Estes eram sonhos dele. E segundo Adriane Galisteu ainda, ela achava até estranho ele ainda não ter ido à Disney. Era tão fácil, já que ele estava viajando sempre, por que não dar uma esticada até os Estados Unidos? Mas Senna era uma pessoa comprometida demais com a sua profissão e com a corrida, a sua maior paixão. Então ele sempre dizia que não tinha tempo, que uma hora ele teria esse tempo de ir. E ainda se pergunta quem foi Ayrton Senna. O jornalista Fábio Seixas, que é especialista em automobilismo, ele diz que o piloto representava o que era possível alcançar, um símbolo de sucesso transmitido para o mundo. Ele diz que Senna foi alguém que alinhou determinação, talento, carisma e personalidade, portanto ele era tratado com unanimidade. Ele era conhecido por sua obstinação pela vitória, algo raro entre os atletas de elite, e a sua busca pela perfeição o tornava imprevisível nas pistas, sempre pronto para fazer algo extraordinário para vencer. Ele era como um Michael Jordan no basquete ou um Usain Bolt correndo. Ele transcende gerações. No Japão, o atleta era adorado, pois os japoneses viam nele alguém que se esforçava ao máximo para alcançar os seus objetivos, assim como eles. Ele tinha uma conexão única com o seu carro, uma simbiose perfeita que o tornava imbatível. Atualmente, com a falta de pilotos brasileiros de destaque na Fórmula 1, o legado de Senna continua sendo lembrado e celebrado, especialmente com o crescimento da base de fãs do esporte. O Rei de Mônaco, como ficou conhecido, não era só um grande piloto, mas também um símbolo de determinação e excelência, cujo impacto transcende gerações. E para os fãs que, como eu, são apaixonados pela história da lenda Senna, eu trouxe aqui algumas produções e documentários que valem a pena assistir, e eu trouxe para vocês então uma síntese de cada uma delas. E convido vocês para conferir e matar a saudade aí desse grande ídolo. A minissérie da Netflix, Senna, conta a história do piloto brasileiro de Fórmula 1, e as imagens e o teaser dessa minissérie foram divulgadas no dia 30 de abril. As novidades sobre essa produção, que é protagonizada aí por Gabriel Leone, foram disponibilizadas pelo serviço de streaming um dia antes da data de aniversário de 30 anos da morte do piloto tricampeão mundial. Esta produção da Netflix vai se juntar aí a um grande número de séries e filmes que se dedicaram a contar a história de Ayrton Senna sob diversos ângulos. Senna, o brasileiro, o herói, o campeão. Este filme foi produzido em 2010. O filme de Asif Kapadia
foi vencedor de Oscar de melhor documentário por Emmy em 2016 e é talvez aí um dos mais aclamados documentários sobre o Senna e tem como foco a sua rivalidade com Alain Prost e com dirigentes da Federação Internacional de Automobilismo, a FIA. Essa obra venceu o BAFTA nas categorias de melhor documentário e melhor edição e está disponível para aluguel na Apple TV, Google Play, Claro Vídeo e Prime Video. O terceiro da lista, uma estrela chamada Ayrton Senna, 1998. O documentário lançado sobre o Senna após a sua morte é de Jean-Claude, que já havia feito aí Ayrton Senna, Racing is in My Blood, de 1992. A obra traz entrevistas inéditas do piloto e mostra também o trabalho social da Fundação Ayrton Senna do Brasil. Quarto da lista, The Ride to Win, 2004. O documentário do cineasta holandês Hans Poel conta a história de Ayrton Senna, ancorado nas entrevistas concedidas por pilotos que rivalizavam com ele dentro das pistas. Então aí tem entrevista de Damon Hill e Alain Prost. Ramírez, chefe da equipe da McLaren, enquanto Prost e Senna corriam por lá, também dá o seu depoimento. E o último da lista, Senna 30 anos, o dia que ainda não terminou, 2024. Este marca aí os 30 anos da morte de Ayrton Senna. Roberto Cabrini produziu um programa especial para o Play Plus e a Record TV. O jornalista cobriu a carreira do piloto, seguiu o tricampeão mundial até o hospital para onde ele foi levado após o acidente no Grande Prêmio de San Marino de 1994. A produção, que conta ainda com imagens do arquivo pessoal de Cabrini e momentos inéditos de Senna, está disponível no Play Plus, que é o serviço de streaming da Record TV. Para finalizar, temos aí Senna por Ayrton, que é uma série documental que a Globoplay produziu para marcar os 30 anos da morte do piloto brasileiro. O produto foi montado, então, pelo Núcleo de Documentários do Esporte da TV Globo e promete contar histórias de Senna em primeira pessoa com o auxílio de imagens de arquivo. E assim, Senna segue sendo imortalizado não só pela legião de fãs que o conheceram, mas principalmente pelos novos fãs que continuam chegando diariamente e se juntando ao clã dos admiradores do maior piloto de Fórmula 1 que o mundo já conheceu.